Boa tarde, eu sou o professor Rui Badaró e serei o mediador deste bloco, que é o terceiro bloco, que trará da temática Direito Internacional Privado e Relacionamento com o Estado. Nós teremos 6 apresentações, com tempo de no máximo 15 minutos. Após as apresentações, abriremos para as perguntas dos participantes e, nos termos do edital, os artigos em coautoria serão apresentados por um dos seus coautores. Antes de dar início ao painel, de suma importância lembrar que os interessados em se associarem ao Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado poderão fazê-lo no site do Instituto, que é o ibdipr.com.br. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso bloco 3 deste congresso, com a palavra do Paulo Fernando Nogueira da Cunha. O professor Paulo Fernando, ele é mestrando em Direito do Trabalho e da Seguridade Social na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela mesma faculdade, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP e em Jornalismo pela Casper Libero. Ele é membro do grupo de pesquisa Migração e Direito Internacional do Trabalho, vinculado ao Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho e tratará da temática neoliberalismo, porta de entrada para o fascismo. Professor Paulo, bem-vindo, uma boa tarde, uma excelente apresentação. Muito obrigado, professor Rui Badaró. Inicialmente eu desejo uma boa tarde a todas e todos que nos assistem. É um prazer e mesmo uma honra fazer parte desse congresso. E como eu sei que o tempo é curto, eu já vou imediatamente passar a fazer aqui algumas considerações sobre esse tema, que é, na realidade, o que eu vou apresentar aqui é um resumo do paper, do trabalho que eu submeti a esse congresso, cujo título, como o professor já adiantou, é o Neoliberalismo, porta de entrada para o fascismo. A ideia é mostrar aqui que os conceitos de neoliberalismo e democracia se repelem. Ou seja, faz parte do projeto neoliberal atacar e minar as instituições democráticas, principalmente o Estado e a sociedade. E, ao fazer isso, o neoliberalismo abre portas para o fascismo, que já se manifesta em diferentes níveis em vários países do mundo, entre eles o Brasil. E, por fim, até para justificar a presença de um tema como esse num congresso de direito internacional privado, eu vou tentar mostrar a importância desse ramo jurídico na proteção da democracia e de suas instituições, principalmente em tempos de exceção como agora. Eu passo aqui, inicialmente, a traçar rápidas ideias a respeito do neoliberalismo, dizendo que os ideólogos do neoliberalismo sempre defenderam e continuam defendendo a ideia de que os problemas da sociedade moderna são causados pelo Estado. Ou seja, nessa sua utopia, os defensores do neoliberalismo, eles imaginam um capitalismo puro, não limitado por nenhum aparato estatal. Então, ao reduzir, ou mesmo eliminar o Estado, que para eles seria, entre aspas, ruim por definição, os problemas do capitalismo moderno acabariam. Essa ideologia libertarianista, e aqui eu introduzo um outro termo usado algumas vezes como sinônimo de neoliberalismo, essa ideologia libertarianista ela é marcante no projeto neoliberal, e ela é estratégica, porque ela serve justamente para desviar do capitalismo e direcionar ao Estado todo o ressentimento e raiva das próprias vítimas do capitalismo. Agora, essa hostilidade em relação ao Estado, ela mudou de cara. Ela não é a mesma do liberalismo clássico do século XVIII. Né? Ela passou do que era antes, a defesa do laissez-faire, para a celebração do livre mercado no neoliberalismo dos tempos atuais.
Portanto, isso é importante deixar claro, que o termo neoliberalismo não é uma mera atualização para os dias de hoje do liberalismo clássico. São conceitos diferentes. Veja, no neoliberalismo clássico, havia a ideia do Estado mínimo, né, do absenteísmo estatal. Já no neoliberalismo, o que há é um chamado Estado estratégico, porque ele é mínimo apenas no tocante à implementação das políticas sociais, mas ele é máximo na preservação dos interesses do mercado. Portanto, perceba que ele varia conforme os interesses do mercado, né? Nenhum capitalismo real nos últimos 2 séculos teve, na realidade, um mercado totalmente livre, sem algum nível de intervenção ou regulamentação do Estado. Isso porque a luta de classes e o conflito capital-trabalho demandam algum tipo de intervenção estatal para manter a máquina capitalista em pleno funcionamento. E essa fusão nefasta entre Estado e grande capital, capital que antes era industrial e agora é financeiro, tornou-se uma prática hegemônica em todo o mundo, o que garante a lógica da reprodução e da acumulação de riquezas para poucos. Se o neoliberalismo já é uma ideia antiga, que surge no mundo por volta dos anos 70 do século passado e no Brasil por volta dos anos 90, o que é recente é essa sua aproximação com a extrema-direita e com o que se pode chamar de neofascismo, que não equivale ao fascismo dos anos 1930. Né? O que há agora é os dispositivos já familiares do neoliberalismo, como privatização do Estado, desmonte da sociedade, da solidariedade social, a financiarização e a corrosão da democracia, há uma aproximação com o que há do outro lado, dentro da própria democracia liberal capitalista, que é o nacionalismo, o conservadorismo cristão, o racismo e o masculinismo branco. Agregando esses dois lados, essa nova direita impõe-se de uma maneira agressiva contra, por exemplo, a ciência, a laicidade e, em geral, de modo geral, contra as instituições democráticas. Ao mesmo tempo que ela exibe uma feroz vontade de potência, de alçar o poder, como inclusive já tem feito em vários países. Não posso perder a oportunidade de passagem dizer que esse negacionismo contra a ciência em momentos e da medicina em momentos de pandemia da Covid é algo que se vê fortemente aqui no Brasil. Isso é uma marca desse momento que nós passamos. Né? Onde que o direito internacional privado se situa nisso tudo, no meu modo de pensar? Como o direito internacional privado ele tem a pessoa humana como um importante eixo axiológico, ele desponta como um instrumento fundamental no reconhecimento e na preservação da dignidade dos direitos humanos, na dignidade humana e nos direitos humanos de modo geral, principalmente nesses momentos de exceção, no momento em que, de exceção como resultado da implantação desse projeto neoliberal e, mais recentemente, de sua aproximação com o fascismo. Ou seja, por meio de um diálogo intercultural, o direito internacional privado vai buscar ou vem buscando encontrar um denominador comum entre os direitos dos mais diversos povos, das mais diversas culturas. Né? E a uniformização e a codificação desse ramo da ciência é o que possibilitará a construção, entre aspas, da melhor lei a ser aplicada na promoção e na defesa dos direitos humanos, principalmente em momentos de recessão democrática. Eu sei que o tempo é curto, mas só traçar algumas pequenas ideias ligadas ao neoliberalismo, depois a esse neofascismo, para depois concluir muito rapidamente. Nós sabemos que o neoliberalismo, desde o começo dos anos 70, ele foi recebido por boa parte das nações que tinham algum modelo de estado de bem-estar social, algum modelo de welfare state, como no caso o Brasil, por exemplo. Claro que no Brasil isso chegou um pouco depois, como eu disse. As ideias de desregulação,
privatização e retirada do Estado de áreas sociais foram as principais estratégias adotadas nesse país para a implantação do projeto neoliberal, que se tornou um discurso hegemônico com o passar dos anos, passando a afetar o modo como as pessoas vivem e compreendem o mundo. Veja que o neoliberalismo, isso me parece talvez o ponto mais importante do neoliberalismo, desse projeto, o neoliberalismo procura compreender as relações de mercado como se fosse a única ética capaz de guiar a ação humana, substituindo todas as outras possibilidades, né? Um dos mais importantes, se não o mais importante pensador e crítico do neoliberalismo é David Harvey. E ele diz que, em última análise, o neoliberalismo procura enquadrar todas as ações humanas no domínio do mercado, né? Ou seja, setores antes regulados pelo Estado passam para a iniciativa privada de forma desregulada, liberto de qualquer forma de interferência, né? A competição entre os indivíduos, entre as empresas, entre os países, essa competição é vista como uma virtude dentro do projeto liberal. Só que essa competição é absolutamente desigual, porque se dá entre indivíduos desiguais, empresas desiguais e países desiguais, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos numa mesma lógica, né? Pelo neoliberalismo, cada indivíduo seria responsável pelas suas próprias ações. O sucesso e o fracasso individuais são vistos, ora como virtudes empreendedoras, ora como falhas pessoais, né? Ao invés de serem atribuídos a algum elemento sistêmico do capitalismo, como, por exemplo, as exclusões de classe, né? Ou seja, é uma brutal desigualdade essa competição, e ela promove mais desigualdade ainda. Por outro lado, os defensores do neoliberalismo eles têm várias reservas em relação à democracia. Eles consideram que o governo da maioria é uma ameaça potencial aos direitos individuais, que eles analisam nunca situados num enfoque coletivo, e as próprias liberdades constitucionais. Por isso mesmo que o projeto neoliberal prefere colocar no lugar do governo uma espécie de governança realizada por especialistas, por peritos e por pequenas elites, sempre de alguma forma relacionadas ao mercado, né? Karl Polanyi, um importante pensador, ele chega a afirmar que esse projeto neoliberal ele é utópico e ele só se sustenta pelo autoritarismo, né? Ou seja, aquilo que eu disse antes, não há como conformar o neoliberalismo num ambiente democrático. Ele se sustenta pelo autoritarismo e por conta da restrição da liberdade das massas em benefício das liberdades do mercado, isto é, em benefício de poucos, né? Ou seja, o Estado neoliberal ele é necessariamente hostil a toda forma de solidariedade social que impunha restrições à acumulação de capital, ou seja, ele é hostil às instituições democráticas, ele é hostil à democracia, e dentre essas principais instituições, o Estado e a sociedade. Agora eu vou tratar, claro que de forma muito resumida, por conta do tempo, das ideias de duas importantes pensadoras, Wendy Brown e Nancy Fraser, que falam sobre essa questão da recessão democrática, dessa aproximação do fascismo, para depois eu concluir apenas dizendo qual que é a importância, repisando a importância do direito internacional privado nisso tudo, né? As forças de extrema-direita que subiram ao poder nas democracias liberais nos últimos tempos, elas manifestam tanto nas ruas, quanto principalmente na internet, nas mídias sociais, elas manifestam um ódio racista, um ódio anti-islâmico, antissemita. E esses grupos de extrema-direita, que sempre existiram, mas que viviam à espreita, às sombras, eles ressurgem com força de potência, né, com vontade de potência. E as vitórias políticas recentes de forças representativas desses movimentos se sofisticaram, vêm se sofisticando, na medida em que manipuladores políticos e peritos em mídia social moldam esse discurso de ódio à democracia e ao Estado, né? Como afirma Wendy Brown,
essas novas forças da direita ascendente, como o libertarianismo, moralismo, autoritarismo, ódio ao Estado, conservadorismo cristão, elas se juntam aos elementos já familiares do neoliberalismo, como favorecimento ao capital, repressão ao trabalho, demonização do Estado. A racionalidade neoliberal preparou o terreno para mobilizar e legitimar as forças ferozmente antidemocráticas na segunda década do século XXI, ou seja, no momento em que vivemos. Né? Já Nancy Fraser, uma outra importante pensadora norte-americana, ela afirma que já existe uma crise política em curso. Essa crise política ela é global e não setorizada. E esses fenômenos políticos que vêm ocorrendo em diferentes países compartilham uma mesma característica, que é o enfraquecimento da autoridade dos partidos e das classes políticas representadas por eles. Né? Ok. Fui informado aqui que resta 1 minuto, então eu já passo à conclusão. Esse capitalismo do século XX, que é um chamado capitalismo das nações, ele já está em processo de extinção. O que há na ausência de um governo global, o que há é um governo, é a única forma orgânica num mundo globalizado, que é o mercado. Trata-se, como dizem os importantes pensadores franceses Pierre Dardot e Christian Laval, uma nova ordem mundial, uma nova razão de mundo. E, nesse sentido, o direito internacional privado, por meio de um diálogo intercultural, pautado no respeito e na compreensão às diferenças culturais dos indivíduos, atua como um verdadeiro instrumento, um instrumento fundamental para a construção dos direitos humanos comuns entre os povos, principalmente em momentos de exceção. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, por sua apresentação, notadamente pelo momento em que o nosso país vive, mas pensando de modo mundializado, momento que é vivido por todo o mundo. Bem lembrou Humberto Eco, em seu opúsculo Fascismo Eterno, as características que você enalteceu em sua apresentação. Meus parabéns. Sem mais delongas, pessoal, vamos passar para a segunda apresentação, que é do Pedro Andreoli Hirata. Ele é graduando em Direito pela Universidade de São Paulo e vai trabalhar a temática, o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, soberania como exceção à aplicação da lei estrangeira. Pedro, bem-vindo e com a palavra. Pessoal, nós tivemos um pequeno equívoco tecnológico com o Pedro. Nós vamos aguardar a entrada dele em alguns instantes e já iniciamos a apresentação. Obrigado. Obrigado, Rui, obrigado a todo mundo assistindo. Bom, o meu artigo, que foi o que eu estudei por algum tempinho, é sobre o artigo 17 da LINDB, e mais especificamente sobre as hipóteses de controle de lei estrangeira que ele estabelece, né? Na verdade, eu comecei fazendo uma análise comparada da legislação sobre esse assunto de diversas jurisdições. Eu olhei as leis da Alemanha, da Espanha, da Itália, de Portugal, da Suíça, da Holanda e da Argentina. E uma coisa que você percebe nas disposições sobre ordem pública desses países é de que ela fala só de ordem pública. Enquanto isso, o nosso artigo 17 da LINDB, ele traz outras duas hipóteses, duas categorias, acho que é até difícil conceituar exatamente ao que ele se refere, que os bons costumes e a soberania nacional, né? Acho que para quem não está muito familiarizado, o que o artigo 17 da LINDB fala é as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Acho que nem é o ponto do
daqui, mas acho que vale a pena só mencionar que, inclusive, as outras legislações costumam tratar isso, a parte relacionada à aplicação de lei estrangeira e a parte relacionada à homologação de sentenças ou atos de outros países, em artigos diferentes, né? Aqui no Brasil a gente junta tudo e traz essas 3 hipóteses, que é uma coisa bastante particular. E daí vem a pergunta, né? O que significa soberania nacional nesses termos do artigo 17 da LINDB? Tradicionalmente, um dos entendimentos mais comuns é de que soberania nacional não significa nada, que é só uma expressão supérflua que foi incluída pelo legislador, mas que isso não tem nenhum peso e não tem nenhum significado para além do que ordem pública já significa. Esse é, por exemplo, o entendimento do Amilcar de Castro e do Sampaio Dória. O que acho que motiva uma análise do tema diferente é que, a partir da segunda metade do século XX, o nosso sistema jurídico ele passou a aceitar a ideia de soberania nacional em algumas hipóteses um pouco diferentes. Então, a soberania nacional é mencionada no artigo 170, inciso 1º da Constituição Federal, como uma hipótese, como um princípio da ordem econômica. E esse princípio, ele tem alguma importância no direito nacional privado, não na parte de conflito de leis propriamente, mas na parte de condição jurídica do estrangeiro. E é isso que eu vou tratar em seguida, acho que de maneira bem breve. Até no próprio artigo, por conta das restrições de tamanho, isso não é muito explorado. Isso é explorado de forma bem breve. Mas o que acontece é que, tradicionalmente, na ciência política, existe uma distinção entre soberania nacional em 2 dimensões. Tem uma dimensão que seria uma dimensão mais jurídica e uma dimensão que é uma dimensão mais política. Quando ele é tratado pelo Baudin e pelo Rousseau, acho que no começo já na modernidade, né, eles trazem um pouco isso de maneira um pouco misturada, e isso vai sendo apurado, especialmente ao longo do século XX. O Kelsen, o Heller e o Schmitt falam essa questão, e cada um puxa para um lado um pouco diferente. Assim. O Kelsen, especificamente, ele tem uma ideia de soberania que é bastante específica, que é ligada um pouco com uma concepção normativista, mas o Heller e o Schmitt, eles tratam aceitando tanto elementos que são jurídicos, que seria uma ideia de que a soberania é um poder jurídico mais alto do que os demais, e também como um pouco uma questão de fato, né? É o poder que o soberano tem de fazer valer a sua vontade. Acho que entre a doutrina brasileira, e isso realmente é um pouco mais da teoria geral do Estado do que de qualquer outra matéria, ou mesmo da teoria geral do direito, o próprio Miguel Reale faz essa distinção. Ele, que é uma pessoa preocupada um pouco com a efetividade da norma, ele fala que a soberania é tanto o poder de um Estado-nação de se organizar, quanto o poder de fazer valer dentro do seu território a universalidade das suas decisões. E essas 2 distinções entre soberania, que é uma coisa que é uma coisa bastante comum na ciência política, ele não parece ter sido tão considerado no contexto da LINDB ou do Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, ele a redação dele é praticamente idêntica ao do artigo 17 da LINDB, os 2 tratam de ordem pública. O que o Bevilacqua fala, mais especificamente, é que a soberania nacional seria o conjunto de poderes que constituem a nação politicamente organizada e que se decomporiam na autoridade do Estado de legislar, governar, julgar e policiar. Como ele fala, decompõe-se na autoridade, me parece um pouco que ele puxa um pouco para uma ideia mais de soberania como o poder jurídico mais alto, como uma questão um pouco de jure. Mas realmente não é muito claro, e quando ele desenvolve um pouco essa ideia, ele acaba desenvolvendo mais relacionada à homologação de atos estrangeiros.
que realmente é um assunto em que soberania nacional costuma aparecer de maneira um pouco mais frequente. Bom, enfim, agora que você que analisa o que o legislador do Código de 1916, depois da Lindbe, quis dizer, eu acho que a pergunta é, e hoje em dia, né, a gente mantém esse entendimento de que seria uma leitura colocada nesse tempo e nesse contexto, ou a gente permite uma extensão dessa ideia baseada nos desenvolvimentos posteriores, né? Especificamente com a Constituição de 1988, mas também com algumas normas anteriores, o princípio da soberania nacional ele passou a ser entendido como uma restrição a o que o estrangeiro pode fazer, e essa restrição ela não é necessariamente um medo com a perca de um poder de jure do Estado. Ela é mais uma preocupação com uma ideia de independência, de autonomia do país. O ministro Eros Grau, por exemplo, quando ele define o que seria soberania nacional, nos termos da Constituição, ele define como a ruptura da nossa situação de dependência, a modernização da economia, e esses termos, todos eles evocam uma condição que ela é política, né? Ela não é uma condição jurídica de soberania. E daí vem a pergunta, né? Assim que você tem essa ideia, e ela, por exemplo, é o que justifica restrições à atividade da pessoa jurídica estrangeira, por exemplo, em áreas como energia hidrelétrica, saúde, comunicação, e acho que talvez até mais famosamente, assim, como uma restrição à propriedade fundiária, por exemplo, isso poderia ser aplicado também como uma restrição à aplicação de lei estrangeira? E essa é uma pergunta bastante difícil, porque acho que como a doutrina parece concordar, os dispositivos que costumam tratar de ordem pública, eles são justamente amplos e vagos, porque a ordem pública ela varia em função do local, em função do contexto em que aquilo se aplica, inclusive, obviamente, do caso concreto. Então, a princípio, se a pergunta for a ordem pública ela pode ser usada como uma exceção à aplicação da lei estrangeira, a princípio não parece haver um impedimento, simplesmente porque a lei permite, e o que é a soberania nacional não é definido na própria Lindbe. Dito isso, essa ideia de que a soberania nacional ela poderia ser um poder do Estado, ela poderia ser uma preocupação do Estado para garantir um projeto de desenvolvimento, um projeto de ruptura com as nações, dos laços de dependência com as nações desenvolvidas, que é, por exemplo, a ideia, nos termos da Constituição, a ideia que coloca o Eros Grau, por exemplo, aplicar isso ao controle de lei estrangeira, isso parece hoje em dia uma coisa um pouco intrusiva, parece bastante descabido de maneira geral, mas também não existe não parece haver uma restrição categórica a isso, até porque, como eu disse várias vezes, não é definido o que seria a soberania nacional. Então, a resposta para a pergunta, a princípio, seria um sim a priori, mas a posteriori seria muito difícil conceber uma situação dessas. Acho que é mais ou menos isso. Pedro, muito obrigado por sua exposição. Trabalhar a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e ainda mais uma interpretação sobre o artigo 17 parece algo simples, quando na verdade você é obrigado a verificar conceitos como o de ordem pública, o de bons costumes, dentre outros. Então, foi muito boa a sua apresentação. Fica desde já os parabéns. Dando continuidade... Ok. Vou lhe interromper, posso? Lógico, professor Gustavo.
Eu estou aqui só para lhe agradecer por você ter aceito o nosso convite de participar aqui mediando os trabalhos, e queria fazê-lo de público, além de ter feito já em privado. Então, meu muito obrigado a você e a todos os que inscreveram trabalhos para apresentar nesse painel. E era só isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Gustavo, pelas gentis palavras e pela organização de todo o evento. Sabemos que a organização de um congresso é algo assaz complicado e merece, então, todos os parabéns pela organização deste congresso. Pessoal, dando continuidade, então, neste momento, nós passaremos a palavra ao Vitor Augusto Miquelin Seabra de Oliveira. Ele é advogado, bacharel em Direito pela Unesp, lá de Franca, mestrando em Direito Internacional Privado pela USP, e vai trabalhar a temática a ordem pública como abertura do ordenamento jurídico, o olhar da autoridade competente sobre os valores da sociedade. Vitor, a palavra é tua, peço gentilmente que observe o tempo. Obrigado. Perfeito. Boa tarde a todos. O som está ok? Gostaria só de confirmar se me ouvem. Maravilha, então, pessoal. Bom, vamos começar, então, a apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização desse primeiro Congresso de Direito Internacional Privado, promovido, né, pelo patrocínio do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, que promove esse evento maravilhoso, especialmente na figura do professor Gustavo Mônaco, que esteve presente agora na sala. Agradeço também ao professor Rui Badaró, mediador desse terceiro bloco de apresentações, e a todos os colegas que estão participando através dos trabalhos, publicações, ou mesmo assistindo aqui, acompanhando o nosso trabalho. Como o professor Rui já bem introduziu a temática, né, o tema escolhido para o meu artigo foi a ordem pública no direito internacional privado, sob o título A Ordem Pública como Abertura do Ordenamento Jurídico, o olhar da autoridade competente sobre os valores da sociedade. O assunto tratado aborda, como o título sugere, a relação entre a ordem pública e a atividade jurisdicional desenvolvida pela autoridade competente, e que se desenvolve nessa intersecção que existe com alguns aspectos da teoria geral do direito e da prática forense. Tá? Até para trazer um elemento de prática, não ficar apenas no plano teórico, me pareceu um tema importante de ser abordado. Tá? Inicialmente, é meu dever como autor destacar alguns pontos fundamentais para a compreensão do artigo que foi escrito, que foi aceito para publicação, e qual é a proposta do meu trabalho. Em linhas gerais, o escopo do texto é verificar a relação que existe entre o processo de produção de normas jurídicas e a aplicação de exceção de ordem pública, pois que a ordem pública figura como uma possível válvula de escape e, digamos assim, de um procedimento comum, típico de produção e inserção de conteúdos jurídicos no ordenamento, permitindo que o juiz lance diretamente e a olho nu a sua perspectiva sobre os valores de uma determinada sociedade. É o que eu vou chamar lá na frente do olho mágico, né? Me parece que ele pode fugir desse engavetamento de normas que desce do poder legislativo e a própria autoridade lance, então, com o seu binóculo, com a sua visão, o olhar sobre os valores de outros campos sociais. Tá? O que eu quero dizer com isso? O magistrado, atipicamente, poderá exercer, ainda que apenas em princípio, tá, essa semelhança, a atividade de verificar por si próprio, e não através daquilo que ingressa no mundo jurídico, através do direito objetivo, ou vamos chamar da norma positivada, os valores de uma determinada sociedade, deixando a jaula do ordenamento jurídico, jaula entre aspas, tá? É óbvio que ele tem equidade, tem outros mecanismos, mas aqui eu estou focado na ordem pública, para julgar valores, sopesados de forma individual. E aqui o campo semântico, pessoal, que eu desprendo da palavra individual, é de uma carga até de subjetividade, do juiz poder valorar o que acontece no campo econômico e se aquela norma que foi indicada pela regra de conflitos viola ou não, se aquilo que foi indicado pelo campo moral viola ou não, e como que é feito esse sopesamento, qual é a baliza interna, afinal. Tá? Em outras palavras, a ordem pública funciona, como eu já disse, como um olho mágico na porta do ordenamento jurídico, daquilo que é fechado pelo direito objetivo, para ficar com uma coisa pontiana, e que assim cumpre analisar em que medida esse fenômeno acontece. Tá? Primeiramente, falando da própria ordem pública. A ordem pública funciona da seguinte forma: quando alguma autoridade deve julgar, no caso um magistrado, um juiz, tem até as exceções
dos tabelionatos que ele vai aplicar para algum tipo de certidão, mas aqui eu estou focado na atividade jurisdicional, tá, pessoal? Quando alguma autoridade deve julgar uma controvérsia com base em uma lei estrangeira, já estou supondo aqui a indicação prévia, pela norma de conflitos, de um outro ordenamento. Então, por exemplo, para ficar mais claro o que eu quero dizer, um divórcio que deve ser julgado de acordo com a lei de Portugal. Não vou nem entrar no mérito do elemento de conexão, já estou dando que é esse o ordenamento que foi indicado. Cabe ao juiz dessa causa verificar se a lei portuguesa, competente para o caso, viola a ordem pública brasileira, através de um rompimento violento com algum valor local, um valor que seja caro à sociedade brasileira. Costuma-se usar o exemplo da poligamia, para ilustrar um exemplo ofensivo à ordem pública, porque aqui o que se prepondera é a gama de valores que sustentam o casamento monogâmico em face de uma relação que vai depender de várias esposas, no caso o homem, que vinha de algum país do Oriente Médio, tá, pessoal? Só para ilustrar realmente. E que traga essa relação monogâmica no seio da sociedade brasileira. Me parece que esse é um exemplo que ilustra bem, justamente pela carga de choque que ele provoca, como que vai dar, por exemplo, uma relação de sucessão, como que vai dar uma relação dentro do divórcio no direito de família, ou até, para ir longe, pensar no direito previdenciário, qual das esposas teria direito a benefício, qual não teria. Então, assim, ele causa uma ruptura, tá, com os valores do ordenamento, que são notadamente monogâmicos, inclusive é um crime, né, como vai ser mencionado, se você parte do primeiro casamento para o segundo, sem o rompimento do vínculo adequado, a desconstituição do ato, você está incorrendo em bigamia. Tá? Então, feita essa primeira ressalva, vamos chamar de verificação de conteúdo em face das possíveis ofensas ali contidas, na lei que eu dou como competente, seja ela de qual ordenamento for, o juiz ganha liberdade atípica, e aqui eu uso o termo atípico não no sentido penal, tá, daquilo que está previsto, de faltar uma previsão, mas no sentido de ser incomum, de típico mesmo. Até porque o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como o Pedro bem pontuou antes da minha apresentação, prevê a exceção de ordem pública, né? Então, novamente, para citar pontos, a gente tem ali o suporte fático da onde extrair essa incidência, fazer a operação lógico do texto jurídico para o mundo dos fatos. Tá? E, ao olhar por esse olho mágico e sopesar com critérios próprios e pessoais, como que o juiz vai trabalhar com essa realidade que ele considera ofensiva? Tá? E aqui que eu começo a trabalhar o problema do meu artigo. Tá? É aqui que mora o problema da coisa. Eu me permito fazer uma pequena digressão para explicar por que é problemática essa atuação do juiz sem constrangimentos externos para regular os valores e filtrar esses diversos campos sociais que ele vai ter contato. Quais são as balizas? O que é valor para o magistrado é também para a sociedade? E se eu tenho, com o perdão da palavra e com muitas aspas, a indicação potencial de um ministro para o Supremo extremamente evangélico, que tipo de problema valorativo isso não pode causar numa eventual indicação? Que a gente sabe como está. Então, saindo da parte política, em termos técnicos, o problema pode ser posto em alguns termos. De acordo com Norberto Bobbio, eu gosto de resgatar a obra dele, Teoria Geral do Direito, publicada aqui no Brasil pela Martins Fontes. As normas jurídicas não são apenas as hipóteses textuais previstas nos códigos, as chamadas normas gerais e abstratas. Essas normas, as gerais e abstratas, que é um critério de classificação que ele utiliza, são hipóteses justamente porque elas estabelecem apenas a ação tipo, o matar, o verbo, né? Vamos casar de novo com o direito penal aquele núcleo, e que vai prever uma ação tipo, a fórmula do comando geral, e que cria um vínculo de imputação entre uma determinada conduta e uma consequência. Mas aí também eu já estou indo lá para o Hans Kelsen na teoria pura do direito, e que vai aplicar a questão do vínculo de imputação como um paralelo ao vínculo de causalidade das ciências naturais. Né? A outra classificação que o Bobbio contrapõe às gerais e abstratas, geral e abstrata, como eu disse lá em cima, porque prevê uma ação tipo, e para uma gama, né, um sujeito não personificado, são os trabalhadores, as pessoas capazes no direito civil, os condenados. Ele vai propor uma que vai ser chamada de individual e concreta, que é aquela que vai tirar essa cadeia de personalização abstrata da nuvem pulverizada e vai, de fato, indicar um sujeito e a ação concreta que se deu no mundo dos fatos, traduzida para o mundo jurídico, e que vai exaurir o que estava previsto naquela hipótese normativa. Tá? Então, essa outra classificação proposta por Bobbio, das normas individuais e concretas, exprime a categoria de normas que tem um destinatário já estritamente especificado. Não se trata mais de uma nuvem amorfa, que paira sobre um grande grupo A ou B, mas que já define o seu sujeito. É João ou é Maria.
e atrela a previsão do seu cumprimento a uma ação real. Não é mais um tipo hipotético, isso é, já se fala que João deve ressarcir 10 mil reais a Maria sob as penas da lei, e não um comando qualquer textual, se A toma o empréstimo e não paga, B poderá executar o contrato. Quase que naquelas fórmulas que o Lourival Villanova gosta de trazer com variáveis mesmo, né? Até usa x e y da matemática. Então, para chegar já nos finalmente aqui na última parte da minha apresentação, feita essa explicação, qual é a relação que eu estou colocando entre essa classificação da teoria geral com a ordem pública? É que o juiz, na decisão a respeito da aplicação da lei estrangeira ou do seu eventual afastamento, aqui apenas, claro, se tratando do eventual afastamento pela ordem pública, e não por outras causas, produz, ainda que indiretamente, e eu reconheço que é indireto, não é um comando ou uma ordem, como o Bobbio vai lá classificar, produz, ainda que indiretamente, como é típico do direito internacional privado, né, não atuar na substância, uma norma análoga à norma individual e concreta. Funciona mais ou menos da seguinte forma, pessoal. No caso comum, a própria sentença diz qual é o comando, qual é o sujeito, e especificação que exaure o objeto daquela norma, como eu disse naquele exemplo de João e Maria. E por isso que ela é individual e concreta. É o que deve acontecer, quais são os sujeitos que estão submetidos a essa norma e qual a ação que vai exaurir esse cumprimento. Mas aqui, é óbvio, não é uma sentença, porque não está pondo fim à fase ao primeiro grau de instrução jurisdicional, e muito menos uma decisão que trata diretamente do comportamento em si, não é uma tutela ou nada que trate do mérito. É uma decisão indireta sobre o tema, que trata justamente sobre qual lei vai reger aquela relação, para aí sim a gente ter uma sentença. Só que aqui é o que eu falo, cabe se perguntar justamente se diante dessa atuação do direito internacional privado, como regulador indireto, não cabe uma consequência daquilo que será regulado diretamente. O comportamento final a ser especificado na sentença já não depende substancialmente da lei que vai ser indicada. Se for a lei brasileira, pode ser uma produção de norma individual e concreta. Se for a lei portuguesa, a resultante poderá ser outro comportamento. Então, aqui eu me permito submeter essa decisão do juiz a respeito da ordem pública, analogamente à produção indireta do comportamento das partes. É uma norma individual e concreta no sentido de ter sujeitos específicos, também como resultado imediato, já destaquei isso lá no indireto, a produção de um determinado comportamento, que não é mais uma ação tipo, hipotética, né, a hipótese de incidência da lei tributária, para ir num exemplo um pouco mais além, mas a produção de um determinado comportamento, que já depende, né, que vai produzir a eventual limitação da aplicação da lei competente. Para já encaminhar agora, de fato, aos últimos parágrafos, né, eu falei ao final do artigo, o que eu gostaria de demonstrar é que a exceção de ordem pública garante ao juiz, à autoridade competente, ou no outro exemplo que eu dei, até mesmo do tabelião, mas aqui vou ficar distrito à questão jurisdicional, de inserir normas do ordenamento jurídico, ainda que de modo imediato e que não individuais e concretas no sentido clássico da sentença dada por Bobbio. E fora ainda, que eu acho mais importante, esse acho que é o ponto alto, né, talvez o ponto mais importante do meu artigo e para aquilo que eu vou desenvolver na dissertação de mestrado, que é fora da dinâmica clássica de um processo legislativo. A comparação que eu entendo aqui é a seguinte, pessoal. Ainda que o juiz não possa colocar pelo vínculo de imputação qualquer fato do mundo natural que ele goste ou que ele não goste, a qualquer outra consequência que ele goste ou que ele não goste, isso é papel do legislador, em princípio, a atuação deles vai ser a mesma. O juiz vai poder olhar por conta própria, com os seus próprios olhos, para os diversos campos sociais que animam aquela sociedade num determinado recorte geográfico e num determinado recorte temporal, e ver que tipo de combustível vai servir de matéria-prima para que esse valor seja tido como fundamento jurisdicional para afastar ou não a lei estrangeira. E isso me parece crucial, na medida em que o resultado que vai vir daí, que é uma sentença, se as partes tinham a expectativa, por exemplo, de um comportamento contratual de acordo com a lei francesa, pode romper toda essa expectativa e essa harmonia internacional, que é muito pregada pela doutrina portuguesa, por exemplo, e se quebra essa harmonia internacional aplicando a lei brasileira, que pode diferir da lei francesa com relação a alguma cláusula que prevê uma multa, enfim, N exemplos que esse rompimento com a ordem pública pode causar. Isso é problemático porque, ao contrário do processo legislativo clássico, com as suas limitações e constrangimentos institucionais,
Com a ordem pública, o juiz é livre para olhar esses campos sociais. O filtro dele é aquele que ele quiser colocar. Então, é como eu dei o exemplo da indicação. O que pode ser para um ministro do STF que seja extremamente evangélico, um valor ofensivo, para mim não seja tanto. E eu sou parte do jogo, sou jurista, vou emitir parecer, enfim, vou atuar na causa. E que forma que a gente vai contrapor essas balizas, esses campos de atuação de valores, e como isso vai ser equilibrado. E eu concluo, até que é um passo importante para a dissertação que eu vou desenvolver no mestrado, que eu acredito que a partir da perspectiva lançada, seja possível fundamentar algum mecanismo de constrangimento nos moldes do processo legislativo, quais ainda precisa ser desenvolvido, porque é muito complicado, né? O próprio Jacob Dollinger fala dessa massa amorfa da ordem pública, e o professor Gustavo também gosta de usar o exemplo da água quando ele define, porque é algo que não tem forma. Então, eu sei que eu estou diante de uma matéria dispersa, né? Uma coisa quase atômica, e eu sei que isso é muito complicado de trabalhar. E, em paralelo a algum tipo de constrangimento institucional, o que é muito perigoso também, né, em tempos de censura, tentar estabelecer um contrapeso com estudos sociojurídicos através de aportes da antropologia e demais campos sociais, que são, por natureza, tá, pessoal, campos que estão acostumados a lidar com esse tipo de carga valorativa, estudos científicos que vão estudar o que é valor, como eles se introjetam na sociedade, como nós podemos reconhecer e identificar melhor trabalhar com eles, reconhecer que aquilo que é para um juiz talvez não seja para mim, aquilo que é para a sociedade talvez não seja para o juiz. É isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Vitor, por sua apresentação, de forma bastante clara, precisa, fez um passeio também pela filosofia do direito, levantando o pensamento de Bobbio e outros pensadores do direito. E, na sequência, pessoal, eu passo a palavra a Cecília Regina Monteiro Cabrini, ela que é mestranda em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pela USP. Ela vai trabalhar a temática o ensino do direito internacional privado e suas consequências. Cecília, bem-vinda, boa tarde e boa apresentação. Muito obrigada a todos. Gostaria de agradecer ao professor Rui Badaró e agradecer a todos também, em nome do professor Gustavo Mônaco, pela organização deste evento. O meu artigo, o artigo que eu submeti, ele trata do ensino do direito internacional privado, que eu considerei como uma raiz de um problema, né, do direito internacional privado, que é o aparente papel coadjuvante da matéria no cenário do direito no Brasil. Eu trabalhei o tema da seguinte maneira. Primeiro, eu identifiquei problemas, né, então, por exemplo, um atraso legislativo. A LINDB é uma lei muito antiga, por mais que ela tenha tido algumas reformas, a estrutura dela é muito antiga. A jurisprudência os projetos de efetiva reforma, então cito dois, o de 95 e de 2004, foram ambos arquivados, o que demonstra pouco atenção à disciplina, pouco atenção às matérias relativas às questões plurilocalizadas no âmbito legislativo. No âmbito da jurisprudência, há uma série de julgados que demonstram a falta de conhecimento dos tribunais, principalmente das instâncias inferiores, mas não só, da matéria, e também de um lexforismo exacerbado, principalmente das instâncias superiores. E também, como foi até citado pelo professor Otávio hoje na excelente exposição, na aula que ele deu hoje de manhã, na falta de doutrina especializada e efetivamente numa mão de obra qualificada, então em juristas, em advogados, que saibam lidar com direito internacional privado. Nesse contexto, a minha análise partiu principalmente de dois focos. Então, o oferecimento da disciplina nas principais universidades e a produção acadêmica
no direito internacional privado. Então, em decorrência também até da pandemia, que torna muito mais difícil o acesso a documentos, principalmente de universidades de outros estados, eu concentrei a minha pesquisa em São Paulo e principalmente na Universidade do Largo de São Francisco, que eu tinha acesso a documentos do século XIX e do século XX, que ficou muito dificultado com as universidades fechadas em decorrência da pandemia. Então, nessa análise de oferecimento da disciplina, eu parti da disponibilidade, então quais disciplinas eram oferecidas, se a disciplina de internacional privado era autônoma ou não, se havia professor próprio ou não. Na questão da produção acadêmica, eu analisei a quantidade da produção ao longo dos anos, então mais ou menos estou passando um pouco pela metodologia, né, do que foi, como é que eu cheguei aqui às conclusões. E eu comecei a analisar o século XIX e o século XX. E, curiosamente, há um aparente protagonismo do direito internacional no geral no Brasil, porque o primeiro professor de direito nomeado pelo Dom Pedro, que é José Maria Avelar, ele era um professor de direito internacional. E a aula inaugural dada na Universidade de que veio a ser a Universidade de São Paulo, né, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, foi uma aula de Direito Internacional. O nome da aula é Direito Eclesiástico, Diplomático e das Gentes, em 1828. O que acontece é que o direito internacional, ele só foi ganhar o internacional privado, ele só foi ganhar um espaço próprio dentro, então uma relevância maior dentro do direito internacional na disciplina em 1901, quando ele acaba ganhando pelo menos um nome ali no meio da matéria. Então, em 1901, o direito eclesiástico diplomático das gentes, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, passa a chamar Direito Internacional Público, Privado e Diplomacia. E em 1918, a disciplina passa a finalmente ser autônoma em São Paulo e passa a ter, então, passa a ter uma disciplina própria de Direito Internacional Público e uma outra disciplina própria de Direito Internacional Privado. Título de comparação, no Rio de Janeiro, a Direito Internacional Privado ganhou autonomia em 1907. Isso é relevante porque a autonomia da disciplina, bem como ela ter o nome ali, demonstra a atenção que é dado pela universidade, pelo professor, e também o tempo que os temas que têm relação a ela são dados durante o programa do curso. Ainda é interessante perceber que, apesar da autonomia, só em 1940 que passam a ter dois professores especializados, dois professores diferentes que passam a dar cada uma das matérias. Então, o que acontece? Até 1940 era o mesmo professor que lecionava as duas disciplinas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, a partir de 1940, há uma pessoa que se especializa em Direito Internacional Público e um outro professor que se especializa em Direito Internacional Privado. Em relação às teses, que foi o outro veio, né, de pesquisa do meu artigo, é interessante mencionar que até em 1965 houve um parecer chamado Parecer Sucupira, que institucionalizou a produção de pós-graduação no Brasil. Esse parecer é de 1965, mas ele só foi aplicado, só começou a ser utilizado, enfim, só entrou em vigor em 1969. Até esse ano, então, foram encontradas 8 teses relacionadas a direito internacional privado, sendo 2 teses de doutorado, 2 livres docências e 4 provimentos de cátedra. Na época,
o que hoje provavelmente se assimilaria a algo como uma tese de titularidade. É interessante, então, verificar como há relativamente pouca produção doutrinária no contexto da Universidade de São Paulo, no século XIX e XX, mas como no início da formação o direito internacional teve certa relevância e que ao longo do tempo o direito internacional privado acabou tendo um papel coadjuvante. Para contribuir com esse papel secundário, em 1972, o antigo, que agora já não existe mais, Conselho Federal de Educação, fez uma resolução, a resolução número 3, que tornou o direito internacional geral uma matéria optativa. E sendo uma matéria optativa, diversas universidades no país poderiam escolher não lecioná-la, simplesmente tirar do currículo, ou poderiam oferecer para seus alunos de maneira optativa. O que aconteceu é uma queda absurda nos anos em apresentação de teses, por exemplo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, entre 1972 e 1996, foram apresentadas apenas 3 teses com o tema de Direito Internacional Privado. Então, a queda é muito expressiva e, só para título de comparação, entre 1997 e 2021 foram apresentadas 60 teses. É um aumento de 2.000%. Essa resolução número 3 foi levantada em 1994 pelo atual Ministério da Educação. Foram 22 anos em que o direito internacional ficou como optativo, em 1994 é retirado. E é perceptível como essa resolução teve impacto na produção acadêmica em direito internacional privado. Porque logo depois, são 24 anos, aqui entre 1997 e 2021, tem 60 teses, em comparação ao mesmo período, então 1972 e 1993, 3 teses. É um aumento expressivo. Esse levantamento de teses, só para vocês, tá tudo no meu artigo, mas quem fez foi o professor Gustavo Mônaco, num artigo que vai ser publicado na Revista das Arcadas, um artigo muito interessante sobre a publicação acadêmica em Direito Internacional. E lá tem todos os detalhes de quem publicou, quem são os autores de cada um desses artigos, é extremamente interessante. Em relação ao oferecimento de disciplinas nesses 24 anos atuais, entre 1997 e 2021, é possível ver principalmente eu dei uma olhada nas principais universidades, nas universidades mais antigas de São Paulo, então São Francisco, a PUC e a Mackenzie. Todas elas apresentam, né, a disciplina de Direito Internacional Privado. A São Francisco, em especial, ela tem